Dando continuidade ao nosso curso de HTML, CSS3 e JavaScript, vamos falar hoje sobre o HTML e moldar a nossa ideia do nosso site aí, nosso portfólio, que eu vou ensinar vocês a desenvolver com as técnicas de identidade visual. Para a aula de hoje, a gente tem muitas coisas interessantes. Eu vou falar sobre modelos, vou falar sobre o conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês fazerem um download para facilitar o desenvolvimento do site em si, da aplicação que a gente vai desenvolver. Eu vou mostrar o ambiente para que a gente vai desenvolver também para criar o nosso site. Então vamos lá. Vamos ver aqui uma breve introduction. Então vamos lá, vamos ver o nosso sumário aqui. A gente tem a introdução, o que é o HTML, a estrutura do HTML5, a preparação do ambiente, mão na massa, onde eu vou mostrar para você aí uma estrutura básica lá, vou ensinar você a desenvolver lá o Olá Mundo, o famoso Olá Mundo, e vamos falar sobre modelos de estrutura, vou dar algumas dicas e vamos para a conclusão da nossa aula. Mas na introdução nós temos uma noção básica sobre o desenvolvimento para o ambiente web. Então, vamos falar sobre o www ou World Wide Web, que é uma grande rede de computadores interligados e capazes de compartilhar informações e recursos. Então, basicamente, o HTML, a linguagem de marcação de hipertexto, ela está disponível na World Wide Web e através dela você pode conectar os elementos da página. Então imagina só, você tem o seu texto, a sua imagem, o seu vídeo, a sua lista, os seus submenus e tudo mais. E para interligar eles, você usa a linguagem de hipertexto, você usa a linguagem de marcação, as tags, para construir a sua página. Só que só construir ela não é fácil. É aí que entra outros elementos, como o JavaScript, o CSS, que vão dar a parte de visual e cores e tudo mais. Mas para você interligar esses elementos e apresentar ele de uma forma que a web entenda, você vai usar a linguagem de marcação, as páginas de hipertexto. E o hipertexto é um conjunto de elementos ou nós ligados por conexões, são essas tags que eu estou te falando. E esses elementos podem ser palavras, imagens, áudios, documentos e entre outros. Segundo a WTC, a web é baseada em 3 pilares. Então aí a gente já tem uma noção do que é a linguagem de hipertexto nesse ambiente web. E a gente tem a URL, que é o esquema de nomes para localização, quer dizer, todo site tem uma URL. Para você chegar naquele devido local ou naquele devido site, você tem que ter a URL dele para você alcançar ele. E ele é um esquema de localização ali que localiza aquele site. O protocolo de acesso àquele site, que é o HTTP, e a linguagem de hipertexto em si, que é o HTML, que vai construir o nosso site, que vai estruturar ele. Essa é a melhor palavra, estruturar. Então, o HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. E de acordo com a WTC, é uma linguagem para publicação de conteúdo, como eu já havia falado para vocês. Áudio, vídeo, imagem, texto. Então, é uma linguagem de conteúdo, para publicação de conteúdo. Você estrutura o seu conteúdo e publica ele na web. Beleza? Embora simples, ele pode representar documentos na internet da mesma forma que as linguagens mais complexas. Então, ele ainda é o mais usado hoje. Se você vai desenvolver um sistema em PHP, uma aplicação híbrida, que é algo muito falado hoje, uma aplicações híbridas que rodam tanto em dispositivos móveis quanto em aplicações que rodam em desktops, você usa o HTML5, que é a última versão do HTML. Então ele é muito usado. Eu já vi gente desenvolvendo em Ruby que usa HTML, PHP que usa HTML, o Laravel, que é um dos frameworks mais usados hoje em PHP, tem o auxílio do HTML ali para a parte de visual, para a parte de escrita dos elementos visuais, e então o HTML é muito usado. Daí a gente vai falar sobre a estrutura. A estrutura básica do HTML é relativamente simples. Utiliza-se marcadores chamados de tags. Cada tag é representada da seguinte forma: a abertura da tag, onde você tem os dois colchetes e o nome da tag, e a tag fechamento, que é os dois colchetes, uma barra e o nome da tag. Então, a tag nada mais é do que você está chamando digamos, vou botar entre aspas aqui, abre aspas, né? Uma funçãozinha do HTML. Então, se você chama uma div
ela representa, a palavra div representa que você está abrindo um container ali, um espaço dentro daquele HTML que vai ser mostrado de alguma forma visual ali do seu site, ali para mexer no visual. Então essas tags são marcadores de hipertexto, elas que estruturam o seu texto, estrutura sua imagem, seu vídeo e o seu objetivo final, que é o site. E aí a gente vai entender um pouco sobre a diferença do HTML5 para o 4, vendo a estrutura de uma página simples dos dois. Então a gente tem a tag document type, HTML, public, aí vem W3C, DTD, XHTML 1.0, transitional, aí tem a linguagem, aí ele vai lá no W3.org, puxa um outro arquivo, aqui a gente está vendo o link, né? HTTP, ele está puxando ali transitional.dt e fecha a tag document type. Então tudo isso fica dentro da tag document type, é só uma tag isso. Abre document type, encerra bem aqui onde tem transitional.dtd. Beleza. E a gente tem embaixo uma outra tag HTML XMLNS, que está indo em outro arquivo, acessando outra URL, que é o http://www.w3 de novo.org /1999 /xhtml fecha tag. Então, o document type e a tag HTML estão indo buscar URLs externas para adicionar coisas à sua página ou validar alguma coisa na sua página. Eu não fui um usuário do HTML4. Quando eu comecei a desenvolver em HTML, eu já estava saindo da versão 4 para a versão 5. Então, o 5 já estava sendo muito difundido. E aí eu peguei pouca coisa do 4, vi um pouco de Dreamweaver ainda, alguns vídeos de Dreamweaver, vi algumas coisas ali de HTML4, mas logo em seguida eu já comecei a ver HTML5, WebStorm, PHP Storm, IDE, já fui desenvolvendo sites one page, multipage, e aí a gente vai embora. Eu vou falar de tudo isso para vocês mais na frente. E aí, por isso que eu não sei te informar exatamente quais são esses arquivos aqui que ele está indo buscar, mas acredito que são arquivos de validação, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí que eu vou atrás e vejo para vocês, a nível de curiosidade, beleza? Aí você tem a tag read, que é chamada de cabeça do seu HTML ou cabeçalho. E dentro dessa tag nós temos o meta, nós temos a tag meta e temos a tag title. A tag meta aqui está chamando um arquivo HTTP equivalente content type, content aí text/html char7 utf8. O title é a tag de cabeçalho do seu site ou o nome dele que vai aparecer lá na barra de navegação. E aí a gente fecha a tag read, aí tem o body, que é o corpo do documento, né, onde você vai botar as outras tags, os seus textos, imagens e tudo mais, e a gente fecha o body e fecha o HTML. Daí a gente vai ver um pouco da diferença aqui no HTML5. É muito simplificado, você só tem, abre ali a tag document type, HTML, já acabou, é só isso. Abre HTML, read, e aí tem o meta char7 utf8, que é uma tag que valida a tabela de caracteres especiais, né? Tipo, cedilha, acento, que são caracteres especiais que a gente usa, baseado na tag de caracteres europeias. E aí a gente tem o título da página, o corpo, que é o body, fecha o body e fecha o HTML. Então, olha só, a diferença é muito grande, porque você tem que fazer validações de buscas externas e URLs externas. Tem que lembrar de tudo isso, enquanto no HTML5 é uma coisa bem mais simples e foi. Daí a gente tem a hora de preparar o nosso ambiente. Bom, para a gente começar, eu vou falar o que você precisa, né, no seu computador instalado. Eu vou fazer todo o desenvolvimento no ambiente Windows, eu não vou usar o Linux. A gente poderia fazer no Linux também, todas essas ferramentas tem no Linux, você consegue desenvolver no Linux, tanto no Linux quanto no Windows. Eu comecei a programar, comecei a desenvolver no Windows. Hoje me adaptei já para o Linux, já desenvolvo muita coisa já no Linux. Mas aí, como a maioria dessas minhas ferramentas estão no Windows, a gente vai para o Windows. Então, vamos usar o Windows. A gente precisa de um navegador, seja qualquer um. Internet Explorer, que já não é tão usado. Google Chrome, Mozilla Firefox, tanto faz, você vai
ver que vai ser muito fácil executar o seu teste nesses navegadores. E aí eu vou usar o AmpServe, que ele é um kit de ferramentas, né? Ele já vem com o PHP, o Apache e o MySQL. Instalou no Windows, ele já distribui esse kit de ferramentas aí. Então, quando você instala o AmpServe, você já recebe o PHP, o Apache e o MySQL. Beleza? O AmpServe só tem para Windows, não existe para Linux. Para Linux é o LAMP. Ou você pode baixar o Champ, que é uma versão híbrida aí, tem tanto para Linux quanto para Windows. Mas eu vou de o AmpServe porque eu acho ele mais interessante para o nosso desenvolvimento. E daí a gente pode, fica a seu critério. Eu vou usar uma IDE, mas você pode usar uma IDE ou um editor de texto para fazer a edição do seu código HTML, do seu código CSS ou do seu código JavaScript. Parte tem que cortar. Beleza. E a IDE? A gente tem IDE WebStorm, tem o PHP Storm, que não está aí na lista, mas eu vou falar. Tem o NetBeans. O NetBeans é uma IDE também. NetBeans é muito completão, é muito top. E aí, edição de texto, a gente tem o Sublime, tem o Notepad++, tem o Atom, que é uma ferramenta que está sendo altamente usada para edição de texto. E aí eu vou dar uma vasculhada aqui. Vamos dar uma olhada. Acessa https://atom.io e você vai entrar no site do Atom, que é um editor de texto. GitHub from Atom, e aí você faz o download. O Atom tem um visual muito legal, eu achei muito legal esse visual dele preto, é um visual assim que remete muito à programação, aquela coisa de shell script, CMD, e aí é muito legal isso. E ele é muito bom. É um editor de texto completo, você pode instalar extensões, plugins, muito bom. E aí é só entrar no site e baixar o Atom, se você quiser usar o Atom. Se você já usa, tanto faz, você vai usar só para edição de texto. Eu aconselho você usar esse aqui, que é o WebStorm da JetBrains. O WebStorm é uma IDE de desenvolvimento para JavaScript, CSS e HTML. Eu usei o WebStorm durante muito tempo. Eu criava os sites, tudo no WebStorm, e ele é muito completo. Você tem muitas ferramentas de auxílio aqui para acessar outras informações. Ele recebe a maioria dos frameworks aí de JavaScript, PHP, React Native, Cordova, Ionic para desenvolvimento mobile, web, o Angular, o React, o Vue.js que está muito falado agora, servidor Node.js, Meteor, que eu estava até desenvolvendo Meteor, estou pensando em fazer um curso de Meteor, mas depois a gente fala sobre isso. Electron para desktop e tudo mais. E aí eu aconselho você a usar o WebStorm porque é uma ferramenta completaça, muito boa. Mas eu, João, vou desenvolver para vocês com o PHP Storm. Por quê? Porque o PHP Storm é a ideia que eu uso. Ele é o WebStorm todinho. Tudo que você faz no WebStorm, você consegue fazer no PHP Storm com um adicional de que o PHP Storm roda, suporta PHP e com ele eu posso programar em PHP, Laravel, CodingGinter e outros frameworks, CakePHP e tudo mais. Posso programar em PHP e desenvolver aplicações em PHP e também cuidar do CSS, do JavaScript, do HTML com o PHP Storm. Então, se você já programa em PHP, já quer uma ferramenta mais completa, uma ideia mais completa, baixa o PHP Storm, que é uma ferramenta muito top. Lembrando que as duas, tanto o WebStorm quanto o PHP Storm, são pagas. E aí você tem o kit de ferramentas, o AmpServe, para você baixar lá o Apache, o PHP, o MySQL para o Windows. E aí, se você quiser, também pode acessar o LAMP para Linux ou o Champ, que funciona tanto em Windows quanto em Linux. E aí a gente tem a IDE NetBeans. O NetBeans já é um negócio mais pesado. Eu não aconselho tanto você baixar o NetBeans, apesar de que se você quiser
buscar um pouco de Java aí mais avançado, e um negócio mais robusto, você tem que ir para o NetBeans, que é um negócio mais completo. O NetBeans ele tem suporte para Java SE, Java FX, Java EE, Java ME, HTML5, JavaScript, PHP, C, C++, Groovy, e aí vai embora. Suporta o servidor Glassfisher, a parte Tomcat e tudo mais. É uma ideia robusta demais, robusta demais. Mas eu já não desenvolvo em PHP no NetBeans, então eu já não uso tanto o NetBeans. E aí você pode também baixar o Sublime Text, que é uma ferramenta muito usada aí pelos desenvolvedores para edição de texto. Beleza? Falado sobre o nosso ambiente de desenvolvimento, a gente vai fazer o que? Vamos direto ao ponto. Deixa eu acessar aqui